quando o Bolsonaro falou, olha, a ONU é nosso inimigo, a gente precisa combater a ONU, reduzir a influência da ONU, porque o Brasil, a princípio, estava muito bem colocado na ONU. Tipo, é como você reduzir a influência de um player que é teu aliado. Assim, de fato não havia nenhum caso assim da ONU fragilizar o Brasil, diria. E professor, o trabalho desses caras aí, que diplomatas, todos esses caras que trabalham nessas relações internacionais aí, deve estar muito mais difícil agora, né, cara? Com o nosso presidente que de vez em quando solta umas palavras aí rudes até sobre outras nações, outros povos e tal. O Brasil era um dos poucos países no mundo que tinha relações amigáveis com todos, todo basicamente, mundo. assim, né? Isso realmente foi um dos das grandes conquistas da diplomacia brasileira. O Brasil conseguiu resolver seus conflitos fronteiriços de maneira pacífica, né? Só com o Paraguai que teve um confronto, mas com todos os outros foi por meio de arbitragem, e que é raríssimo, né? Quando você olha, por exemplo, a Alemanha, todas as fronteiras da Alemanha foram definidas por meio de guerra, né? Conquistas, etc. Então o Brasil é muito atípico nesse sentido, um grande país com um poder militar muito pequeno, né? Vocês sabem onde vai a boa parte do orçamento militar. Trator ou picanha? Ou leite condensado? É isso. Não, mas pensões, salário, etc. Ou seja, não é assim, não tem um grande poder militar e, portanto, não ameaça também seus vizinhos. O Brasil conseguiu algo que poucos países conseguem. É um grande país, rodeado por países pequenos, e ninguém tem medo do Brasil. Invadir esses países, que não é nada trivial. Os países têm medo da China, os vizinhos da Índia se preocupam com a Índia, o Paquistão tem medo da Índia. Por mais de 1000 anos, os vizinhos da Alemanha se preocuparam com a possibilidade de unificação alemã, e os ingleses e franceses só toparam a unificação em 90 se a Alemanha topasse abrir mão da sua moeda, né? Foi naquele momento que eles diziam, tudo bem, porque eles tinham medo de uma Alemanha grande com uma moeda forte que pudesse controlar o resto. O Brasil sempre deu um jeito. Agora, com Bolsonaro, esse soft power brasileiro, assim, realmente, dessa forma não existe mais, porque... não existe mais, é forte, hein, professor? Eu acho que pode... Não, nesse momento, né, não existe com ele, né? Ele não tem esse poder. Claro, me parece assim que esse governo utilizou a política externa para muitas vezes mobilizar grupos internos. Entendeu. Então, por exemplo, atacar o Macron. Para fortalecer a própria base. Então, muitas vezes eu acho que houve, por exemplo, um confronto, não assim uma ameaça contra a Argentina, mas chamar o candidato à presidência na Argentina que estava vencendo de ladrão, de esquerda, não sei o quê. Do ponto de vista racional, isso não faz muito sentido. Isso faz muito sentido para mobilizar a base no Brasil, que não gosta da Cristina Kirchner. Faz muito sentido ser o candidato, mas não se você é o presidente. Porque agora você tem uma situação complicada com a Argentina, com os Estados Unidos. Com a China. Com a China, com boa parte da Europa. Eu acho que o Brasil mantém uma relação funcional com os países BRICS, né? Mas, de certa maneira, também na grande questão que dominará o debate internacional nos próximos anos, que é a mudança climática, o Brasil é visto como uma potência negacionista. Agora, é verdade, há uma percepção de que o Brasil é maior que o Bolsonaro, por exemplo. Ou seja, com quem o John Kerry, que é a pessoa responsável para assuntos climáticos, se encontrou quando esteve aqui. Mentira, ele teve essas reuniões online, mas ele se encontrou com todos os governadores porque sabe que tem gente preocupada com o assunto climático. Mas, digo, esse goodwill, né? O governo brasileiro hoje é um país bastante isolado. Eu diria mais isolado hoje do que durante a ditadura militar. Caralho! O presidente americano dificilmente receberia hoje o Bolsonaro na Casa Branca, e todos os presidentes brasileiros durante a ditadura visitavam Washington. Eu entendo, mas aí quando você fala isso, eu acho que talvez não seja... Não quero defender o Bolsonaro aqui, mas não acho que talvez seja 100% culpa do Bolsonaro, e mais culpa do ambiente polarizado que a gente vive hoje das mídias sociais. Tipo, o Bolsonaro, ele viralizou tanto como um cara
o bad guy no mundo todo, nas mídias sociais, que isso impossibilitou o Biden de receber ele. Porque o Biden recebe vários caras da Arábia Saudita que são ditadores, tá ligado? Mas veja, o presidente brasileiro tem à disposição um dos melhores ministérios de relações exteriores do mundo, que é o Itamaraty, que tem em torno de 1.500 pessoas altamente treinadas para blindar o país. É um escudo. E durante a ditadura militar, quando havia um debate na Universidade de Oxford sobre abuso de direitos humanos no Brasil, havia sempre um diplomata que dizia, peraí, eu queria dizer uma coisa, não é bem assim, não é bem assim, defendendo, por exemplo, evitando que o Brasil seja voto vencido na ONU, mantendo laços, explicando por que o Brasil continua sendo um aliado importante. Mas o que o Bolsonaro fez? Colocou uma pessoa como chanceler que, em vez de ser escudo, acabou ampliando e radicalizando esse discurso. Então, o Ernesto foi uma pessoa, vamos dizer, mais ligada a teorias de conspiração, etc., que ele muito bem poderia ter colocado em outro ministério.